Fala galera! Bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Hoje nós vamos falar sobre o Acer Aspire 5, mais especificamente o A515 52G577T. Esse é um notebook que nós já falamos aqui no canal duas vezes, uma vez fazendo o unboxing e outra vez fazendo com que ele competisse aí com outro modelo que é bem popular também. E hoje nós vamos mostrar qual foi a nossa experiência com ele depois de algum tempo de uso trabalhando e jogando. Então agora vai ser uma coisa bem mais completa. Vem comigo. Este carinha aqui é o modelo atualizado da linha Aspire 5. É a atualização, inclusive, deste carinha aqui que está do meu lado, que essa aqui é a versão mais antiga da Aspire 5. E esse carinha de agora é mais leve e mais compacto do que a versão antiga. E, na nossa opinião, é também mais bonito. Lembrando que eu já falei sobre esse carinha aqui no canal, nós fizemos o unboxing dele, apresentamos também as medidas, enfim, as características mais superficiais e externas, e no vídeo de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Outro vídeo que a gente fez também foi uma comparação entre ele e o Lenovo 330S. A gente fez uma competição entre eles. Se você ainda não assistiu os vídeos, eu aconselho que você assista, principalmente se você quiser saber características mais externas, mais superficiais deste modelo. Então a gente fez um vídeo do unboxing e também o vídeo da comparação. Esses dois vídeos você pode ter acesso através do link aqui no izinho ou então na descrição. Antes de começar a trazer para você as informações, é bom lembrar que as informações que eu trouxe aqui vale tanto para esse notebook aqui, o 577T, quanto também para o 58LZ, que é basicamente a mesma coisa, ele tem a mesma configuração. A única diferença é que ele vem na cor preta, esse aqui vem na cor prata. E também tem outros modelos, né? Foram lançados agora há pouco tempo, um modelo com 128 GB de SSD, além do HD de 1 TB, e também um outro modelo com 16 GB de RAM, ao invés de 8 GB de RAM. Se quiser saber mais detalhes sobre estes outros modelos, tem links também na descrição. Então vamos começar falando sobre a entrada e saída de ar. Ele tem uma entrada aqui na parte de baixo do notebook, então por aqui entra o ar frio e o ar quente sai pela parte traseira, sem nenhuma obstrução, o que a gente considera bom porque tem alguns notebooks por aí que tem algumas saídas de ar meio obstruídas, ali na parte da dobradiça, talvez. Então a gente considera importante e bacana que eles tenham pensado nisso e deixado a saída bem livre. Então refrigera bem, mas tem o esquema da poeira, né? Quanto mais ar entra, mais poeira entra. Então a gente aconselha que assim que acabar a garantia, por exemplo, passou um ano de uso do notebook, já é um bom momento para você começar a pensar em fazer uma limpeza interna, talvez. Mas assim, só depois de um ano de uso, mais ou menos. Sobre o áudio. O áudio, a gente achou na média, ele continua no mesmo nível que a versão anterior, então nada de especial. E falta um pouco de grave, né? Tem caixa de som pequena. Os alto-falantes ficam aqui na parte de baixo do notebook, mais especificamente aqui, voltado um pouquinho para frente do notebook. Então aqui e aqui. Então são alto-falantes pequenos, não dá para esperar algo nada extremo, né? Configuração e desempenho. O que será que ele carrega por dentro? Começando pelo processador, ele vai ter um processador um pouquinho mais novo do que os outros de 8ª geração que estão rolando por aí. Vai ser um i5 de 8ª geração, mas vai ser o 8265U, que teve um pequeno avanço em comparação ao 8250U. Então você está vendo a comparação aí na tela. É um pouco de ganho, mas já é um ganho, né? Aí ele vai ter também 8 GB de memória RAM, com 2400 MHz, vai ter 1 TB de HD, e de GPU dedicada ele vai ter ainda a MX130, da mesma forma que as versões mais antigas também. Então ele manteve a GPU dedicada, com 2 GB de memória GDDR5. Câmera. Como será que vai sair suas imagens gravadas pelo Aspire 5? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou gravar um vídeo aqui agora para você ver como é que fica a imagem neste carinha. E está gravando, esta é a imagem da câmera do Acer Aspire 5, versão de 2019. Quando você liga a webcam, um LED verde acende do lado esquerdo da câmera para sinalizar que a câmera está ligada. Dessa forma, você sabe quando a câmera está ligada, né? Vamos para um dos capítulos mais esperados do vídeo, o desempenho em games.
No Fortnite a gente teve na configuração Low uma média de 80 a 100 quadros por segundo, dependendo da ação do jogo. Passando para uma configuração média, nós ficamos entre 40 e 60 quadros por segundo na maioria do tempo, somente com algumas quedas em momentos com mais ação. No alto, teve uma média entre 25 e 35 quadros por segundo, o que ainda é uma taxa de quadros jogável se você não for uma pessoa muito competitiva. No modo épico também rodou aí uma faixa de 20 a 30 quadros por segundo, dependendo da ação do jogo. Já no CSGO a gente teve nas configurações baixas uma média de 80 a 90 quadros por segundo, dependendo da ação, o que é uma boa taxa de quadros por segundo se você é uma pessoa que se importa com taxa de quadros por segundo. E na qualidade máxima ele rodou numa média de 60 a 80 quadros por segundo, sem muitas quedas. A gente jogou também o Apex Legends. Na verdade a gente não estava botando muita fé nesse jogo, a gente acreditou que não fosse rodar, mas depois do jogo receber algumas atualizações, algumas otimizações, correções e também algumas pessoas terem relatado que compraram um modelo e jogaram esse jogo no modelo, a gente resolveu jogar também e trazer o resultado dos testes aqui para vocês. Esse game teve um desempenho satisfatório nas configurações mínimas, apenas com o TSAA ligado, que é uma suavização. Ele ficou ali na média dos 46 quadros por segundo, às vezes caía para 30 e às vezes subia para 60 mais ou menos, mas ficava nessa faixa. Em configurações mais avançadas, ele sofreu um pouco. O GTA V também foi testado e nós conseguimos uma média de 80 quadros por segundo nas configurações baixas. Subindo um pouco o nível da configuração, as taxas de quadros serão menores. E estes foram os testes que nós fizemos com os games jogando neste carinha aqui. Você também, de repente, comprou o Aspire 5 e também fez alguns testes aí? Quer compartilhar o resultado com a galera? Então deixa aí nos comentários, a gente quer dar uma olhada. E se você quiser saber mais informações sobre a GPU dedicada deste carinha aqui, a MX130, tem mais detalhes e informações na descrição. Outra coisa que o pessoal pede bastante pra gente trazer aqui nos reviews completos dos notebooks são os testes de benchmarks, que são bem importantes. Então, dê uma olhada aí em alguns testes que a gente fez. A gente vai passar os resultados de uma forma rápida. Se você quiser ver com mais calma, pause o vídeo e fique o tempo que você desejar. A gente fez o teste então no Cinebench R15 com os seguintes resultados de GPU e CPU. Também fizemos o teste no Heaven Benchmark, no Low, com resolução nativa de 1366 por 768 pixels. Aí teve o teste do Geekbench 4, de CPU e GPU. E se você quiser saber informações mais completas e detalhadas deste teste do Geekbench 4, links na descrição. E para fechar, o famoso teste de renderização no Blender da BMW. Agora vamos conversar sobre o Thermal Throttling, que é basicamente uma proteção do notebook que faz com que ele diminua o desempenho quando ele está muito aquecido. A gente fez alguns testes, inclusive em situações de estresse para este carinha aqui, para ele esquentar a cabeça mesmo, e ele não ativou nenhum tipo de proteção desse tipo, Thermal Throttling. E mesmo assim ele se manteve numa temperatura de até 83 graus, foi o que a gente conseguiu chegar no máximo. Claro que esse resultado de temperatura varia muito, inclusive dependendo do ambiente que você mora, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba é um lugar mais frio. Num lugar mais quente pode ser que ele aqueça um pouquinho mais. E de bateria, será que ele aguenta bastante tempo sem ser ligado na tomada? Bom, a bateria deste carinha aqui tem 3 células e nos nossos 3 testes a gente teve os seguintes resultados. Com o brilho na tela no máximo e em alto desempenho, a gente teve uma duração de 5 horas e 20 minutos. No desempenho intermediário e o brilho na tela em 50%, a gente teve o resultado de 6 horas e 40 minutos. E no modo econômico, com brilho na tela em 25%, a gente teve uma duração de 7 horas e 50 minutos. Quase 8 horas sem ligar na tomada. É um bom resultado. E na parte de upgrades, o que será que dá para melhorar neste carinha depois que você comprou ele? Bom, ele possui uma conexão M2, então você pode plugar um SSD do tipo PCIe NVMe se você quiser. A Acer disse oficialmente não ter testado isso, mas a gente fez isso para você, Acer. A gente instalou um SSD do tipo NVMe nesse computador, mais especificamente o Kingston A1000 de 240 GB. Então dá uma olhada aí na tela a comparação entre um HD e um SSD, de velocidade de escrita e leitura. É claro que a gente instalou um SSD do tipo NVMe, mas se você quiser, você pode instalar um SATA.
sem problema nenhum. Além do SSD M2, você pode substituir o HD do computador por um SSD do tipo caixinha de 2.5 polegadas. Este carinha também é compatível com as memórias aceleradoras Intel Optane. Um outro upgrade que você pode fazer neste computador é na memória RAM. Ele tem 2 slots disponíveis, ou seja, não tem memória RAM soldada na placa-mãe, diferentemente deste aqui, que é a versão antiga, que tem 4 GB já soldado na placa-mãe. Esse aqui não, você pode expandir até 32 GB de RAM, enquanto esse podia expandir até 20 GB. Então ele vem com 8 GB de RAM, mas a gente colocou um pente a mais de memória, totalizando 16 GB de RAM, o que é uma boa quantidade de memória RAM. E se eu resolver fazer um upgrade nesse carinha, de repente instalar um SSD ou de repente colocar mais memória, eu perco a garantia? Bom, a gente entrou em contato com a Acer para saber se isso acontece e eles disseram que não, tá liberado o upgrade. Bom, e depois de todas essas informações, acho que já dá pra gente falar um pouco, né, sobre se vale ou não vale a pena comprar este carinha, né? Então vamos concluir aqui, resolvi gravar aqui para complementar mais o vídeo e destacar alguns pontos. O primeiro é que a gente considera esse notebook um bom partido para a sua cyber vida. Isso porque ele é um notebook excelente para a categoria que ele se encaixa. O preço normal dele, bom, fica entre R$ 2.900 e R$ 3.000. Mas nós já divulgamos ele com valores menores, como R$ 2.700 mais ou menos, o que é um bom preço para se comprar um carinha como este. Então, se você estiver dando uma olhada na internet e achar um preço mais ou menos em R$ 2.700, é uma boa, hein? Vale considerar ele também no valor normal dele, que varia entre R$ 2.900 a R$ 3.000. Só que como ele está em falta ultimamente, porque ele está sendo muito bem vendido, com razão, né? Os preços dele estão subindo um pouco. Então tem algumas lojas oferecendo ele com preços em torno de R$ 4.000 mais ou menos. E eu acho que nesse valor aí não compensa muito. Mas se ele tiver até uns R$ 3.000, acho que vale dar uma considerada. Logo depois daquele vídeo que a gente fez do Aspire 5 versus o 330S, a gente lançou uma votação na comunidade. E de todos os votos, 86% das pessoas disseram que o vencedor tinha sido o Aspire 5 na competição que a gente fez. O que é um número bem expressivo, um resultado expressivo, não é? O que ele vai ter de pontos positivos é que ele é um ótimo notebook custo-benefício, ele tem um bom custo-benefício, ele tem um bom acabamento, a tampa de metal dá uma aprimorada nisso. Ele tem um i5 de 8ª geração mais novo do que a maioria dos notebooks que estão rolando por aí. E ele também perdeu aí algumas medidas e peso em comparação à sua versão anterior de 2018. Então isso também é um ponto positivo. De pontos negativos, a gente considera a tela. Poderia ser uma tela Full HD ao invés de HD e ser uma tela IPS ao invés de TN. Mas tá na média mesmo. Notebooks nessa categoria geralmente estão vindo com esse tipo de tela ainda. E um outro ponto é a GPU dedicada. Ele poderia ter de repente uma MX150 que valorizaria ele um pouquinho mais. Mas aí o preço ia subir também, né? Para concluir, ele é um notebook direcionado para pessoas que precisam de um notebook intermediário para rodar tarefas do dia a dia, fazer edições de fotografias, de repente fazer um design, ilustrações, de repente uma modelagem 3D ou alguma coisa do tipo, mas nada muito pesado. Até jogos ele vai rodar, como eu falei, mas jogos medianos. Uma coisa que eu esqueci de comentar no review é que nós estamos esperando também versões com o i7 de 8ª geração. Então é provável que nós tenhamos mais novidades aí nos próximos meses. Aproveita que você já assistiu esse vídeo e dê uma olhada aqui nos links na descrição. Tem um link que vai para o nosso site e de repente, né, vale dar uma olhada se ele não está em alguma oferta. Se ele estiver em oferta, com certeza a gente vai estar comunicando lá no site. Beleza? Fica a dica aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, claro, né? Deixa seu gostei embaixo do vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Ative o sininho para que o YouTube não se esqueça de te contar quando postarmos novidades. Se de repente surge interesse, só se surge interesse, dá uma visitadinha também na nossa página no Facebook, no nosso Instagram e, claro, né, sempre vale lembrar no site, né? Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até mais. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz com 2 cenários. Estamos evoluindo.